Oi, Júlia, pode falar. Professora, os conteúdos terminam essa semana ou a senhora vai dar aula semana que vem ainda? O conteúdo termina hoje, semana que vem, na terça, a gente combinou ontem que faria uma revisão, resolvendo questão de concurso e questão aberta no estilo do que vai ser cobrado na prova, e aí na quarta já é o dia da nossa prova. Não foi assim, meu povo, que ficou acertado ontem? Eu até disse que se eu não conseguisse terminar o conteúdo de Política Nacional de Resíduos Sólidos hoje, eu ia deixar um conteúdo complementar gravado. Mas eu queria encerrar hoje para poder, semana que vem, a gente ficar na terça só com revisão para a prova na quarta. Beleza? Muito bem. Gente, bom dia oficialmente. Espero que estejam todos e todas muito bem. Hoje a gente vai falar sobre uma das melhores legislações deste país, que é para compensar a, a confusão, né, que o Código Florestal fez com o caminho que a gente vinha traçando de proteção ambiental no nosso país. É uma legislação cuja leitura é rápida, é tranquila, ela não tem lacunas, ela é muito fácil de ser interpretada e compreendida, porque ela já traz inúmeros conceitos devidamente esmiuçados, definidos na própria norma, de tal forma que restou pouco à doutrina para comentar ou para complementar. Eu estou falando da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma legislação de 2010, que só tem, assim, talvez uma grande falha, ou uma falha que merece a nossa atenção, que foi o fato de talvez ela ter sido otimista demais. E o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que o Brasil ele passou por um processo de urbanização extremamente intenso, acelerado, sem o devido planejamento, e por isso a maioria das nossas cidades tem graves problemas com relação à gestão do lixo, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre a diferença entre resíduo e rejeito, né? Entre lixo e rejeito, mas no senso comum, vou tratar aqui como sinônimo inicialmente. Então, quase todas as nossas cidades, para não dizer todas, elas têm aí um problema gravíssimo de gestão dos seus resíduos. De maneira que a lei ela foi um pouco fantasiosa, utópica, otimista demais, quando ela previu que o prazo para que a gente tivesse todas as cidades adequadas com aterros sanitários fosse de 3 anos após a publicação da lei. Então, como que a gente ia resolver em 3 anos um problema de 500 anos, né? Me parece que há aí uma certa discrepância entre a realidade e o que está no texto, né? Na formalidade legal. Tanto é que nós já estamos em 2021, é uma lei muito recente, nós só temos 11 anos de vigência, mas boa parte dos municípios não conseguiu cumprir a meta e não temos ainda os aterros sanitários como uma realidade na maioria dos nossos municípios, das nossas cidades. Então, hoje é sobre isso que a gente vai falar. Então, não deixa de ser a dimensão ambiental, aliás, a dimensão natural do meio ambiente, porque nós sabemos que o lixo ele pode promover uma poluição intensa, né, do ar, da água, do solo, mas a gente está tocando bastante também na dimensão artificial do meio ambiente. Você sabe que a cidade é o meio ambiente artificial é o exemplo maior do que é meio ambiente artificial. Meio ambiente artificial é tudo aquilo que deriva da criatividade humana, deriva da cultura humana, é tudo aquilo que é construído pelo sujeito humano, é tudo aquilo que não existiria na realidade se não tivesse havido a intervenção do sujeito humano. Então, as cidades são um exemplo maior disso. Não existiriam prédios se não tivessem sido construídos. Não existiria asfaltamento se não tivessem sido construídos. Não existiria saneamento. Não existiria ponte. Não existiria, enfim,
Então, a cidade, ela é todo esse meio ambiente natural transformado pela cultura, pelo trabalho humano. Então, é por isso que as aulas anteriores, em que a gente tratou de Código Florestal e de Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a gente estava trabalhando bem dentro da dimensão natural do meio ambiente, a gente estava falando de parque, a gente estava falando de floresta, a gente estava falando de estação ecológica, a gente estava falando de propriedade rural, então a gente estava bem dentro do meio ambiente natural, vegetação nativa, não nativa, fluxo gênico, entre fauna e flora. E aí, nessa aula de hoje, a gente está falando especialmente sobre a dimensão artificial do meio ambiente, ou seja, desse espaço que é construído, que é resultado da atividade do sujeito humano. E aí, quando a gente fala sobre política nacional de resíduos sólidos, nós estamos tocando muito profundamente no paradigma da sustentabilidade, especialmente na sua dimensão social e na sua dimensão ambiental. Vocês devem lembrar das nossas aulas de sustentabilidade que nós temos pelo menos 5 dimensões, né, que o Ignacio Sachs destaca para o paradigma social, política, ambiental, cultural, etc. E aí é interessante que a gente perceba que quando a gente está falando sobre o problema da gestão do lixo no nosso país, nós estamos falando sobre um problema que é profundamente social. Há algumas aulas atrás eu comentava com vocês, por exemplo, a realidade do nosso próprio estado, que foi notícia em todo o Brasil, né, de pessoas seguindo o caminhão do lixo, pessoas tentando retirar o lixo que está ali para ser descartado, para se alimentar. Né, a realidade dos lixões, onde inúmeros catadores de resíduos sólidos muitas vezes retiram seu sustento e o da sua família em situações insalubres, em situações que colocam em risco a sua dignidade. Então, quando a gente fala sobre política nacional de resíduos sólidos, eu chamo muito a atenção de vocês para isso. Não é simplesmente uma legislação que está pensando na forma mais eficiente da gente lidar com o lixo, né? Por exemplo, como acontece no Japão, na Dinamarca, nos Estados Unidos, enfim, na realidade dos países desenvolvidos, em que eles transformam, por exemplo, o lixo em fonte para geração de energia, né? Em que se transforma lixo em oportunidade para geração de emprego, né? Nesse processo de reutilização, de reaproveitamento, de reciclagem. No caso do nosso país, com certeza é tudo isso, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela está muito antenada, muito preocupada em garantir isso. Mas, para além disso, ela está muito ligada também à tentativa de solucionar, desculpem, um problema social, que é o problema das nossas favelas. Existe um conceito que eu vou deixar aqui como uma sugestão de leitura complementar para você buscar no Google Acadêmico, para você buscar na plataforma Cielo, para você buscar no portal de periódicos da CAPES, informações sobre racismo ambiental. Não sei se vocês... Gente, me perdoem, me deem licença 1 minuto, eu esqueci de colocar água aqui para mim e minha garganta está ficando seca, daqui a pouco eu vou entalar. Então, em 1 minutinho eu volto para falar de racismo ambiental, tá? Desculpa, só 1 segundo. Pronto, minha gente, a volta dos que não foram. E ainda organizei aqui as coisas para o almoço. O racismo ambiental, ele é um conceito muito interessante,
Já não é inovador, né? Há alguns anos atrás era novidade quando eu falava nas aulas, agora já é amplamente pesquisado, mas tem tudo a ver com política nacional de resíduos sólidos. Eu acho que vale a pena, a título de aprofundamento, dar uma olhada no conceito, que é a ideia de que os espaços periféricos, os espaços que normalmente são ocupados pelas populações em situação de vulnerabilidade e que são vítimas de racismo, por exemplo, racial, por exemplo, por questões de ser negro, indígena, quilombola, essa coisa toda, são justamente esses lugares que são mais degradados, porque acabam sendo o local onde se vai despejar, né, os dejetos, o lixo de toda a cidade, o que agrava ainda mais a situação de vulnerabilidade dessas populações. É um conceito interessante, tem a ver com a legislação, vou deixar aqui a indicação para vocês. Então, trocando em miúdos sobre o que vamos falar hoje quando a gente vai falar sobre Política Nacional de Resíduos Sólidos. Vamos falar sobre uma legislação que, mais do que uma simples lei, é uma política pública. O próprio nome está colocando isso. Você sabe que política é o conjunto de projetos, é o conjunto de programas que irá capitanear as ações do Estado, né? A política, ela é um conjunto ali de decisões que o Estado vai tomar a respeito do que ele vai fazer e do que ele não vai fazer, a respeito de alguma questão que merece a solução, né, para o bem-estar da sociedade. E aí, pensando nisso, em 2010, somente em 2010, se a gente for pensar quando que a gente vai ter o processo de urbanização no nosso país? O processo de urbanização do Brasil, ele é extremamente recente, lembrando que o que é a urbanização, né? Urbanização é o fenômeno do aumento quantitativo de pessoas vivendo no ambiente da cidade, né? O país ele não é mais urbanizado quando ele tem mais cidades, quando são criadas muitas cidades, não. O país ele é mais urbanizado na medida em que mais pessoas vivem concentradas no ambiente da cidade, ou seja, aconteceu o êxodo rural. As pessoas saíram do campo e elas vieram para a cidade. No caso do nosso país, o nosso país ele sempre foi um país profundamente rural. As pessoas estavam, até os anos 50 do século XX, em maioria, vivendo no espaço do campo. Mas aí, especialmente a partir do governo do Vargas, né, dos anos 30 do século XX, e de forma assim inquestionável, a partir dos anos 50, com o governo do Juscelino Kubitschek, e toda aquela proposta de crescimento econômico, né, rápido, acelerado, você lembra do slogan dele, né, crescer 50 anos em 5, houve cada vez mais um estímulo para que as pessoas saíssem do campo para a cidade, porque a cidade seria o espaço da oportunidade de trabalho, de maior renda, de acesso à educação. A gente observa que as populações rurais elas saem, né, do campo motivadas por essa proposta, né, de uma inserção no mercado de trabalho. Cabe lembrar que, nesse momento, o Brasil está passando por aquele processo de industrialização, recebendo aquelas indústrias de base, né? Especialmente, aparece muito nos nossos livros de história, né? As indústrias automobilísticas, e isso faz com que, é como se da noite para o dia, de uma hora para outra, aquele espaço da cidade que era diminuto, que tinha uma pequena concentração de pessoas, ele começa, então, a receber um volume muito grande de sujeitos, sem que nós tivéssemos um planejamento adequado para recepcionar esses sujeitos. Então, qual é o resultado imediato disso? Em menos de 30 anos, em menos de 3 décadas, um país que já vinha há centenas de anos rural, ele se torna um país urbanizado, e esse processo extremamente acelerado e sem planejamento gera uma série de problemas. Problemas de acesso à moradia, inúmeras pessoas não vão conseguir ter. Problemas de acesso à terra, para além simplesmente da moradia, à terra urbana, as pessoas não são proprietárias do seu espaço. Problemas relacionados ao desemprego.
problemas relacionados à violência urbana e problemas ligados à ausência de saneamento básico e à ausência de uma gestão adequada do resíduo, né? Dos resíduos produzidos, tanto no ambiente doméstico quanto no industrial, de serviços, comércio e etc. Então, o que é que se observa, gente? Que dos anos 50, que é quando a gente pode dizer que o Brasil vai se tornar urbano, né, um país urbanizado, até 2010, a gente convive com esses problemas todos de gestão inadequada do nosso lixo, sem que a gente tenha uma política pública nacional para tentar solucionar esse problema. Então, é aí que nasce o conteúdo da nossa aula de hoje. Por isso, eu acho super importante, sabe, meu povo, falar sobre isso. Porque se você pegar a lei de forma fria, pensando nos conceitos que você precisa decorar, você não vai conseguir se comprometer como um operador do direito, como um jurista que de fato entende a importância dessa legislação e o quão é necessário militar, ocupar espaços para que ela de fato se concretize. Eu digo isso porque no nosso município, como Juazeiro do Norte é a capital de região metropolitana, inúmeras discussões estão acontecendo ao longo dos últimos anos, especialmente dos últimos 6 anos, com relação ao processo de criação de um aterro sanitário, audiências públicas, congressos realizados pelo Ministério Público. Eu já tive a oportunidade de fazer fala, de ministrar palestra, assim, em inúmeras ocasiões em que, especialmente o Ministério Público aqui da nossa região, se coloca em condição de tentar capitanear esse processo para a adequada gestão de resíduos nos nossos municípios aqui da RMC. Porém, a gente ainda tem um seríssimo processo de garantia de participação da sociedade nesses espaços. É como se as pessoas não se interessassem pelo debate, não se fizessem presentes. Eu não acredito nisso. Eu acho que as pessoas, na verdade, não têm acesso à informação. Elas não conseguem o princípio da informação, lembram disso? Do início do semestre. Elas não conseguem se interessar porque elas não têm noção da importância que isso pode promover para o bem-estar individual e coletivo de todos nós, né? Eu lembro muito, eu nunca esqueço dessa situação em que há uns 3 anos atrás, eu acho, ou 4, não lembro bem, eu acho que talvez tenha mais que 4 anos, houve um evento do Ministério Público aqui na Unileão, enfim, estou chamando de aqui em casa, né? Mas lá na Unileão, e foi justamente sobre mais um debate sobre essa questão de gestão de lixo aqui no município. Eu estava professora de Direito Ambiental já naquela ocasião, e aí eu liberei os alunos. Eu disse, gente, não faz sentido a gente ficar aqui em sala de aula quando está acontecendo um evento promovido pelo próprio Ministério Público para a gente entender na prática os avanços, os retrocessos, o que é que já aconteceu até agora. E aí, beleza, meu povo, a gente se encontra no auditório. Beleza, a gente se encontra no auditório. Mas eu só me senti Jesus, sabe? Com as ovelhas desgarradas. Eu saí da sala, tinha um bando assim atrás de mim. Quando eu cheguei no auditório, que eu olhei para trás, tinha 5 gatos pingados. E aí, naquele dia, eu percebi que, realmente, se os estudantes de direito, né, que em tese deveriam ter profundo interesse na temática, aproveitaram o horário para fazer outra coisa, não foram lá para o evento, imagina quem está na sociedade, muitas vezes não tem acesso algum à possibilidade de educação ambiental. Então, estou fazendo essa contextualização histórica dessa política, ou seja, é muito mais do que uma legislação. É como a política nacional do meio ambiente. Ali tem um conjunto de diretrizes, né, de objetivos, de princípios que orientam toda a política pública do Brasil para a proteção do meio ambiente natural. Pois muito bem, hoje a gente está lidando também com uma política. Todas as políticas que forem criadas em âmbito municipal, que o município vai ser o grande ator, o grande capitão desse processo, para que a gente garanta a gestão adequada do lixo, ela vai precisar obedecer aos conceitos que estão nessa lei. Tranquilo, gente? Deu para a gente entender? Deu para a gente se situar historicamente sobre o que a gente está falando e a importância do que a gente está falando? Sim? Beleza.
Então, vamos aqui a alguns conceitos preliminares. Primeira coisa que você precisa lembrar dessa legislação é a diferença de resíduo e rejeito. Resíduo é tudo aquilo que ainda pode ser reutilizado, reaproveitado, reciclado. O resíduo, por isso que é Política Nacional de Resíduos Sólidos. Resíduo é lucro, resíduo é dinheiro. Se a gente estivesse assim com uma perspectiva mais avançada dessa questão, nós iríamos perceber como países, né, diversos já têm percebido no quão é interessante investir em resíduo, porque resíduo é uma forma da gente garantir uma economia forte. Nós podemos utilizar o nosso próprio lixo como um mecanismo para ganho de dinheiro, como um mecanismo para geração de emprego, como um mecanismo para geração de espaços de sociabilidade. Então, resíduo é o foco da nossa legislação, diferente do rejeito. Rejeito é aquele tipo de lixo, né? É aquele tipo de coisa que foi descartada, que a gente não vai mais conseguir dar uso algum. Não tem como reutilizar, não tem como reaproveitar, não tem como reciclar, porque ele já não tem mais valor, ele não tem como, já se exauriu por completo, tá bom? Então, essa diferença ela é extremamente importante para que a gente entenda que nessa legislação a gente vai estar lidando com o resíduo, especialmente. Ele é que vai ser fonte para o desenvolvimento da economia circular, não o rejeito. Então, trocando em miúdos, o lixo seria o gênero, né? Lixo é tudo aquilo que a gente descarta, lixo é tudo aquilo que a gente elimina, só que o lixo, ele é profundamente subjetivo, porque às vezes uma coisa que eu descarto, que eu considero como lixo, alguém pode reaproveitar, reutilizar, e aí, se é esse o caso, a gente vai chamar esse tipo de lixo de resíduo, e se a gente está diante realmente de um tipo de lixo que não tem mais como ser utilizado, ele já se exauriu por completo, então eu vou chamar de rejeito. Tá tranquilo isso, pessoal? Beleza? Eu estou vendo aqui se eu acho um vídeo curtinho. Achei, pronto, no YouTube, para a gente dar uma olhada em como dá para transformar resíduo em uma ótima fonte de trabalho, renda, dignidade, etc. Deixa eu apresentar aqui para vocês a minha tela e a gente assiste rapidinho esse vídeo, só mesmo para ilustrar um pouco do que eu estou falando. O tratamento do lixo vem do outro lado do mundo. Nosso correspondente no Japão, o Márcio Gomes, visitou um lugar que transforma lixo em energia e conta tudo aqui ao vivo para a gente. Agora, um bom exemplo no tratamento do lixo vem do outro lado do mundo. Nosso correspondente no Japão, o Márcio Gomes, visitou um lugar que transforma lixo em energia e conta tudo aqui ao vivo para a gente. Como é que funciona isso, Márcio? Olha, Ana Paula, Chico, morando aqui há quase 4 anos, sempre me impressionou muito ver como as pessoas, como as ruas das cidades são absolutamente limpas. Aqui a preocupação das pessoas vai além da reciclagem, o cuidado é não produzir muito lixo, mas é inevitável ter sujeira, dejetos, coisas que a gente joga fora. E a visita a uma moderna usina de tratamento mexe com a cabeça da gente. Elas se espalham pelo Japão. De longe parecem prédios, mas são chaminés, a parte mais visível de como os japoneses tratam o lixo. Aqui não há depósitos abertos, lixões, mas locais como este, na cidade de Saitama, vizinha a Tóquio. O entra e sai dos caminhões é constante. Trazem lixo dos bairros ao redor, quase 400 toneladas por dia. Os moradores já separam em casa o que é orgânico do que é reciclável. Cada caminhão traz um tipo de lixo, tratados de forma diferente. Por trás dessas portas fica o depósito de lixo orgânico. Quando os caminhões descarregam,
é que descobrimos o tamanho do desafio. Enorme! Tudo que chega aqui é controlado de uma sala de vidro. Um operador carrega remotamente o lixo até o incinerador. Lá dentro, a queima acontece por 1 hora, a temperatura de 1.800 graus centígrados. De um lado, forma-se um gás, que por uma tubulação alimenta uma turbina geradora de energia. Daqui sai eletricidade para atender o equivalente a 10.000 casas. De outro, o que sobra da tal queima. Resíduos e metais, que são reaproveitados em sua quase totalidade. Como, por exemplo, para asfaltar ruas. No mesmo prédio, mas para outro grande depósito, vai o lixo reciclável. O cuidado ali é outro. Essa enorme garra de aço tem capacidade de transportar até 3 toneladas de carga. Lá no fundo, só tem plástico. Todo esse material vai para uma separação manual antes de ir para a reciclagem. O processo é rápido. Funcionários separam garrafas PET do plástico comum. Latas de alumínio, metais são distribuídos em outro setor. E no final, tudo já sai embalado, limpo, pronto para ser vendido para centros de reciclagem. Assim, do total de lixo que chega a esta usina, apenas 4% não rendem nada. Mas só até agora. Um dos funcionários me conta que no futuro ainda serão aproveitados esses 4%, retirando vários tipos de metal contidos ali. Para quem se espanta com tanta dedicação ao lixo, tem mais. Num prédio ao lado foi montado um centro social, onde os moradores se encontram. Podem mergulhar em banheiras com água a 40 graus. Fazem ginástica. Tudo funciona com a energia gerada lá na turbina do lixo. O senhor Ishikawa, de 70 anos, vem aqui quase todo dia e diz que essa é uma boa iniciativa para aproveitar o lixo e manter os idosos saudáveis. O japonês aprende que quando se trata de lixo, nada pode ser desperdiçado. A queima do lixo pode ser perigosa, pode jogar poluentes na atmosfera, mas os japoneses dizem que colocaram filtros poderosos nas chaminés. O custo total de uma usina como essa, com área de lazer e tudo, é salgado, quase 800 milhões de reais. Aí alguns podem dizer, o lixão é mais barato, mas no longo prazo não é mais barato não. Pelo impacto ambiental de um lixão, nos rios, no solo, na saúde das pessoas. Lixo abandonado não gera energia, não bota aqueles velhinhos para se encontrar, para se exercitar. Chico, Ana Paula, lixo não precisa ser problema se for bem administrado. Pode ser até alguma forma de solução, né? Obrigado, Márcio. É só para ilustrar mesmo, gente, teriam vários exemplos, se vocês quiserem ver na internet, tem vários vídeos de iniciativas que acontecem por todo o mundo, né? Trocar, por exemplo, objetos que podem ser reciclados, criar uma moeda verde, né? As pessoas usam aquela moeda para abastecer o carro, ou para trocar por um outro objeto. Tem iniciativas assim inúmeras de exemplos aí na internet, é só para a gente ilustrar. Então, com isso eu quero dizer que a preocupação da Política Nacional de Resíduos Sólidos não é simplesmente com o meio ambiente natural, mas também especialmente com a dimensão social da sustentabilidade. Dito isso, existem alguns conceitos sem os quais a gente não consegue trabalhar nessa legislação. O primeiro deles é esse que a gente acabou de destacar, a diferença entre resíduo e rejeito, sabendo que o lixo é o gênero que envolve as duas categorias, e o segundo é de economia circular. Gente, uma economia circular, como o próprio nome está dizendo, é a proposta. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela existe com a finalidade de que, no Brasil, nós tenhamos uma economia, um desenvolvimento econômico do tipo circular. O que é que significa isso? A gente está literalmente sempre andando em círculo, que é o círculo dos 3 R's, da reciclagem,
da reutilização e do reaproveitamento. Significa dizer que, se eu compro um produto hoje, eu comprei essa caneta, e aí, daqui a pouco, daqui a 6 meses, acabou a tinta. Ela deixa de ser um objeto útil para mim, eu vou descartá-la. A ideia é que, ao invés de descartá-la, eu possa, de repente, trocar apenas o refil, e aí eu continuar aproveitando, eu continuar utilizando desse mesmo material, ou, em não sendo possível que eu coloque um novo refil, que eu devolva para um espaço em que ela vai ser novamente reabastecida pela empresa e trazida de volta ao mercado, sem que a empresa ela tenha simplesmente virado um rejeito, tenha sido eliminada, e de novo a gente vai lá e precisa retirar do meio ambiente natural o recurso como água, etc. e tal, para poder fazer um novo produto. Então, a ideia da economia circular é de que, na verdade, a novidade ela não é legal se ela não é fruto de uma reutilização, de um reaproveitamento ou de uma reciclagem. Então, esta política ela está profundamente ligada a um modelo de desenvolvimento econômico que nós vamos chamar de economia circular. Vão pegando aí, são esses os principais conceitos: resíduo, rejeito, lixo, economia circular. E agora o mais importante de todos, o que mais vai aparecer nos debates, nos congressos, nas provas também de concurso, que é o de logística reversa. Para que a gente possa ter a economia circular, é necessário que a gente invista em um tipo de lógica, em um tipo de logística, que é contrária ao pensamento de que é preciso estar sempre comprando algo novo, né? Original, autêntico, no sentido de que foi preciso retirar recurso do meio ambiente natural para fazer aquilo. Na logística reversa, todos, memorize isso, todos, não somente os produtores, não somente os comerciantes, não somente os distribuidores, não somente os consumidores, mas todos os sujeitos que compõem a cadeia produtiva, eles têm responsabilidade pela geração desse resíduo. Por isso que a gente, para ter, gente, essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é genial, ela é brilhante, é uma legislação que é exemplo do ponto de vista normativo para o mundo todo. Mas no Brasil, ela só vai funcionar quando a gente tiver uma coisa chamada educação ambiental. Quando aquela lei que a gente estudou algumas semanas atrás, dos anos 90, ela for uma realidade. Porque para que eu tenha logística reversa, eu preciso de consumidores conscientes. Eu preciso de consumidores que se preocupam com a origem dos seus produtos. Esse produto ele é ambientalmente correto? Porque se ele é ambientalmente correto, eu dou preferência para ele. Eu preciso de consumidores conscientes, porque eles sabem que eles têm para ser, não para parecer, que é uma realidade bem contrária ao nosso cotidiano. Eu não sei se alguém aqui da turma participou da palestra presencial que eu convidei vocês para irem esse semestre lá na Leão, né, sobre as mudanças climáticas. A gente tocou muito nesse assunto. As pessoas estão aí desesperadas, consumindo. Nunca na história deste universo fomos tão consumistas. E somos tão consumistas por uma perspectiva de âmbito muito mais psicológico do que social ou econômico. Nós consumimos tanto porque o capitalismo, os donos do capital, eles já entenderam perfeitamente, né? O Freud os ajudou a entender que nós somos sujeitos da ausência, nós somos sujeitos da falta. Está sempre faltando alguma coisa, a gente está sempre querendo mais, porque existe uma parte aí da nossa inconsciência, a gente não consegue acessar, a gente tem uma série de desejos, e quanto mais a gente é bombardeado aí pelo marketing, pelas propagandas, tenha isso para ser feliz, tenha isso para você ser mais importante, tenha isso para que você tenha um respaldo social maior, mas a gente vai se enchendo de coisas, né, acumulando. Enquanto a gente consumir muito, é impossível que a gente tenha a possibilidade de efetivar essa legislação. Tanto que esse exemplo que eu trouxe para vocês do Japão,
é de um país que investe bastante nessa perspectiva de ter consumidores conscientes, né? Não é uma realidade de acumuladores, como é, por exemplo, a cultura estadunidense, né? A cultura estadunidense, que muito nos influencia, tem esse caráter, né? Profundamente consumista. E aí, às vezes, a gente até faz piada, né? Eu estudo sustentabilidade, mas eu não consigo deixar de comprar tanto, essa coisa toda e tal. Então, enquanto a gente estiver muito ligado a essa ótica consumista, a gente não consegue pôr em prática, porque por mais que recicle, por mais que reaproveite, por mais que se invista aí nessa política dos 3 R's, a reciclagem, o reaproveitamento e a reutilização, nunca vai ser suficiente, porque a pessoa está sempre comprando mais, então a economia não consegue se tornar circular. Então, isso é uma coisa que cai bastante nas questões objetivas, no sentido de colocar aqui, a responsabilidade pela gestão dos resíduos é dos produtores, a responsabilidade pela gestão dos resíduos é dos distribuidores, dos produtores, dos comerciantes. Enfim, não é. Memorize logo que essa responsabilidade é de todos. A gestão só vai ser adequada se a pessoa que produz, ela faz escolhas ambientalmente corretas. Ela tem cuidado com gestão de água, com cuidado com o solo, com a possibilidade de realizar manejo sustentável, etc. A pessoa que distribui, a pessoa que comercializa, ela tem todos os cuidados também para fazer isso de forma economicamente viável, socialmente justa, né? Contratando pessoas, por exemplo, de acordo com as normas trabalhistas, garantindo o transporte adequado, sem ser por meios de transporte que poluem o ar, a água, etc. E o consumidor, que é essa pessoa final, ele tem esse cuidado no momento de fazer a destinação, né, de encaminhar aquele lixo para o local adequado, que é o que a gente vai chamar de separação do lixo conforme a sua natureza, né, que geraria a coleta seletiva. Então, orgânico, vidro, papel, né, e todo, metal, e todas aquelas categorias para facilitar o processo de reaproveitamento, reutilização, reciclagem desses materiais. Tranquilo, gente, o conceito de logística reversa e de economia circular. Tranquilo? Então, vamos agora para um inciso da lei, que assim, eu não preciso ser mãe de Ná para saber que se você abrir um edital de concurso e tiver lá que vai ser cobrada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é 99,99999% de chance de te cobrarem o inciso 8º do artigo 3º, que vai falar sobre disposição final ambientalmente adequada. Gente, você sabe que palavras que têm uma escrita parecida já dá aquele tilt, né? Já gera aí uma possibilidade de confusão. Então, nunca confunda destinação final adequada com disposição final ambientalmente adequada. Uma coisa é a destinação e outra coisa é a disposição. E como vocês já conhecem bancas no estilo da FCC, por exemplo, vocês sabem que eles adoram lidar com conceitos aí, né, que tentam gerar confusão. Então, para que você não esqueça, pense que destinar é encaminhar, né? Quando a gente está destinando o nosso lixo e a gente está fazendo isso de forma ambientalmente adequada, a gente está tentando investir na economia circular. Nós estamos destinando esse lixo para reciclagem, para reutilização, para o reaproveitamento, para a compostagem, para que a gente possa ter ali ele de volta, né, à economia circular, sem que cause risco à saúde pública, gerando os menores impactos ambientais possíveis. Já quando a gente fala sobre disposição, dispor é colocar no local final, dali não vai mais sair para canto nenhum. A disposição, ela deve acontecer
nos aterros sanitários, né? Porque dali a gente não tem mais a destinação, portanto, é para quem? É para o rejeito ou é para o resíduo? A destinação. Destinação é isso de levar para reciclagem, para reutilização, para o reaproveitamento, para compostagem. É fazer o lixo voltar à economia. Que tipo de lixo eu estou falando? Resíduo. Resíduo. Por isso que se a sua questão objetiva está falando em rejeito, eu já não marco a porcaria da destinação. Rejeito não tem como ser destinado para reciclagem, para o reaproveitamento. Não tem, porque ele já deu o que tinha que dar. Imagine aí um absorvente usado. Não tem como. Acabou-se. Fim. Então, é um rejeito. Se é rejeito, não vai ter destinação. Vai ter uma disposição. E onde é a disposição final adequada? A disposição final adequada é no aterro sanitário. Então, isso aí, minha gente, cai tanto. Eu não sei por que que ainda cai tanto, porque em tese não era mais nem para cobrar, porque já chegou assim num nível que você fica, não. Todo mundo já sabe disso, já foi cobrado assim a um nível que não tem como, mas continua sendo cobrado. E outro artigo que eu dou é minha cara a tapa, se não for cobrado, quando se trata de Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aí eu estou falando para vocês, gente, em âmbito de concurso, porque infelizmente vai ser difícil para mim cobrar esses conceitos na nossa prova, porque você tem como fazer ela pesquisada. Mas lembre sempre, né, que a minha prova não significa nada. É importante se preparar para a vida, né, para o que vocês vão encarar fora desse espaço. Então, o outro artigo que é campeão de audiência, que não cai, despenca, é o artigo 7º. O artigo 7º, mais precisamente o inciso 2º, é o pau que canta, porque seria a sequência adequada para a gente lidar de forma ambientalmente correta com o nosso lixo. Qual é a sequência? Memorize desde hoje, desde agora. A sequência é não geração. A gente está falando do ideal. A gente está falando do ideal. Então, qual é o ideal? O ideal é nem comprar. Porque se eu não compro, depois eu não vou precisar descartar, eu não vou gerar. Então, é por isso que a primeira coisa é não geração. Só que, óbvio que em algum momento eu vou precisar comprar coisas. Eu preciso me vestir, eu preciso me alimentar, eu preciso, né, me transportar. Então, eu vou comprar, mas eu vou comprar de forma reduzida. Então, por isso que é não geração, redução. Porque eu até compro, mas eu vou comprar pouco, eu não vou ser uma pessoa consumista. E aí, na medida em que eu comprei pouco, eu já reduzi, as minhas metas agora vão ser o quê? Reutilizar e reciclar. Porque se eu reutilizo e se eu reciclo, eu estou contribuindo para a economia circular. Eu estou tratando de forma adequada o resíduo sólido. Até que eu chegue na disposição, que é quando não tem mais como transformar esse resíduo em nada mais. Então, vamos memorizar? Não geração, redução, reutilização, reciclagem para o tratamento adequado e a disposição. Eu não vou falar nada. Eu só peço que você entre no que concurso, selecione Política Nacional de Resíduo Sólido como sendo o assunto de questão que você quer responder e você saia contando a quantidade de questão que vai te perguntar qual é essa sequência, qual é essa lógica adequada para a Política Nacional de Resíduo Sólido. Isso é o principal objetivo da política. O objetivo é por isso que essa política, ela tem que, para ela funcionar, ela tem que estar profundamente atrelada à educação ambiental. Vocês lembram, minha gente, que no dia que a gente conversou sobre a educação ambiental aqui em sala, a gente refletiu sobre isso, sobre alguns princípios da educação ambiental, né, que é ter para ser, que é respeitar o planeta, que é a quietude, a atitude silenciosa, o cuidado com o outro. Pronto, só tem capacidade de fazer isso alguém que aprendeu, né, esses valores no contexto de uma educação ambiental. Senão a pessoa vai se conformar em ter para aparecer. Qual é a grande diferença de ter para ser e ter para aparecer, né? A gente precisa ter,
Como é que você vai garantir a sua dignidade se você não tem uma moradia? Como é que você vai garantir a sua dignidade se você não tem vestuário? Como é que você vai garantir a sua dignidade se você não tem alimento? Como é que você vai garantir a sua dignidade se você não tem como se transportar livremente pelos espaços? Então, nós precisamos ter, mas nós precisamos ter para isso, para sermos pessoas cada vez mais dignas, para sermos pessoas com cada vez mais garantia de saúde, de integridade física e mental. Só que a sociedade em que a gente está inserido nos convida a termos para aparecermos. É ter para parecer mais rico, para parecer mais chique, para parecer mais feliz, para parecer mais importante, para parecer mais autoridade. Por isso que tanta gente vem adoecendo. Não é à toa essa relação entre o aumento de uma sociedade cada vez mais consumista, hedonista, e os problemas de saúde mental. Não é à toa tanta ansiedade, tanta síndrome do pânico, tanta depressão. É porque viver numa sociedade que constantemente está ali bombardeando, que você precisa ter coisas para que você pareça ser muitas vezes uma pessoa que você não é extremamente cansativo. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, para funcionar, ela nos convida a esse objetivo, assim que a gente lide com as coisas. Então, de novo, não geração, redução, reutilização, reaproveitamento, gestão adequada, disposição. Beleza? Claro, tranquilo e favorável? Vamos agora falar sobre outros 2 conceitos que a gente vai precisar bastante. Minha gente, só um momento de uma piada que eu não posso perder, eu não tenho condição, eu perco o amigo, mas eu não perco a piada. Nós temos aqui 38 pessoas, né, na sala do Meet. Mas, assim, para minha segurança, desde que, sei lá, há algumas semanas, é Jaísa, Valdemir e Marcelo que me dão moral. Toda vida que eu pergunto alguma coisa, é só essas 3 almas caridosas cristãs. Ah, sim, Taliane às vezes também me dá uma moral. Muito obrigada, viu, Taliane? Geisa também, é verdade. Mas, assim, dos 38, Júlia... É difícil a vida do cristão, viu, minha gente? Dê uma moralzinha, né? Deixa só para as bichinhas dizer sim. Meu Deus. Ó, semestre que vem vocês me aguardem, viu? A gente vai se encontrar. Vocês estão pensando que se livraram de mim, né? Semestre que vem, vocês estão no 6º, a gente não se encontra. No 7º também não, mas lá para o 8º, I will be back, tá bom? E aí eu quero ver presencialmente, vocês vão me deixar assim no vácuo. Bora lá. Então, vamos para mais 2 conceitos que eles costumam também utilizar para tentar confundir o candidato. É o conceito de coleta seletiva e coleta seletiva solidária. Gente, vamos aprender agora a separar. Coleta seletiva é isso que a gente acabou de falar aqui anteriormente. É quando a gente separa os resíduos de acordo com a sua natureza, que normalmente o que a gente mais tem o costume de ver, né, inclusive que já está bem popularizada, é essa separação em metal, papel, orgânico, plástico, beleza. Isso é uma coleta, quando a gente... É a separação de resíduo. E aí a coleta que vai ser realizada vai levar em consideração essas naturezas. A coleta seletiva solidária é quando não somente a gente fez a separação de acordo com a natureza do resíduo, mas a gente também fez a destinação, ó, a palavra que eu usei não foi disposição, mas foi a destinação para aquelas pessoas que trabalham com a gestão de resíduos sólidos, né? Os catadores de resíduos sólidos, que são figuras essenciais para que essa legislação ela seja implementada. Quem ficou com o documentário Lixo Extraordinário, que eu acredito que alguém até falou ontem, né, que tinha sido a equipe que tinha ficado. Vocês, quando assistiram, ou enfim, quando vocês forem assistir o documentário, e eu sugiro que todos vocês assistam, é antigo, mas vale a pena, tá de graça, inclusive no YouTube, né, para todo mundo ter acesso. Você percebe, né, Marcela, se vocês já viram, o quão é degradante, o quão fere a dignidade da pessoa humana, a situação das inúmeras pessoas que vivem do trabalho, né, da coleta de resíduo. Não é adequada e não deveria ser dessa forma.
né? E a legislação ela vem para propor isso, a valorização dessas pessoas, que eles sejam tratados como profissionais, que eles tenham direitos trabalhistas assegurados, que a dignidade deles possa ser promovida, porque o trabalho deles é fundamental, se a gente de fato quer ter essa sociedade sustentável. Vocês conhecem o Engenho do Lixo aqui em Juazeiro do Norte? Aproveitando, né, que o filme fala de uma realidade que está longe de nós, mas a gente tem aqui, ó, é porque eu não ia propor isso para vocês, tendo em vista o contexto pandêmico, mas sempre que eu ministro essa disciplina presencialmente, a gente faz essa atividade parcial 2 e ao invés de ser como vocês estão fazendo, né, utilizando dos filmes, normalmente eu faço assim, a AVP1 é o momento dos filmes e a AVP2 é a hora de ir para a prática. E aí os meninos visitam, né, visitam a Arplast, que é uma empresa que tem aqui no Cariri, que é voltada para a reciclagem, trabalha, ganha dinheiro, né, o proprietário não é um franciscano, mas é muito pelo contrário, é um empresário responsável socialmente, que investe nesse trabalho de reaproveitamento, de reutilização, de reciclagem, especialmente do plástico, e gera lucro para ele e gera ganho para a sociedade. Eu peço para os meninos visitarem o Engenho do Lixo, que é uma associação de catadores de resíduos sólidos aqui de Juazeiro, uma das mais organizadas que a gente tem aqui no Cariri. O trabalho desempenhado por eles extremamente importante, mas a remuneração ainda muito inadequada, né? Não sei a época, mas há alguns anos atrás, antes da pandemia, a última vez que eu ministrei a disciplina era 55 centavos, né, que eles ganhavam a cada quilo, se não me engano, de plástico. Então, assim, sofrido, muita luta, e são os grandes protagonistas para que essa legislação ela pudesse acontecer. Então, depois, de repente, vejam a possibilidade de conhecer esses espaços. Existe aqui na nossa região, tem também no Crato, agora eu esqueci o nome da Associação dos Catadores do Crato, mas depois vocês me perguntarem, eu posso até mandar no WhatsApp, eu preciso pescar aqui nas minhas anotações. Mas o que eu quero dizer com isso é que não é uma realidade que ficou só no documentário que você assistiu, não. Está aqui também conosco e a gente deve se esforçar, né, para tentar valorizar isso. Bom, dito isso, meu povo, esses são os conceitos sem os quais nós não podemos trabalhar essa legislação antes de partir aqui para o que eu quero fazer agora, que é a análise dos artigos. Então, compreendemos o contexto histórico, entendemos que não é simplesmente uma legislação qualquer, é uma política nacional, ou seja, ela vai orientar todas as políticas públicas que forem criadas no país, em âmbito estadual, federal e municipal, para a gestão dos resíduos. Entendemos que a dificuldade da gente transformar essa lei em prática está extremamente ligada ao processo de ausência de uma educação ambiental eficiente no nosso país. Discutimos também que essa legislação está diretamente ligada ao processo de urbanização do Brasil, que foi uma urbanização sem planejamento, muito intensa, que gerou o processo de favelização, de periferização, fazendo com que muitos espaços, né, onde não há moradia adequada, também acaba se transformando em espaço do despejo dos resíduos, promovendo até uma perspectiva de racismo ambiental, e trabalhamos aqui com os conceitos fundamentais da legislação, que é que a gente garanta essa não geração, essa redução, essa reutilização, reciclagem, reaproveitamento e disposição final dos resíduos, a responsabilidade, a logística reversa e a economia circular. Então, isso aqui é o alicerce, é a base. Agora, vamos construir a casa. Vamos aqui para a análise dos artigos. Tranquilo? Posso ir? Como é que pode? Mesmo assim, agora a Ana Kelly entrou. Quer dizer, foram as mesmas pessoas. João Paulo também, Vitória. Obrigada. Vamos lá, vou apresentar minha tela para vocês. Se você quiser abrir na sua, fica à vontade, talvez você visualize melhor, né? Que as letras são pequenininhas, às vezes a gente não consegue ver direito. Bora lá, nós. Quem tem labirintite agora, hein? Não ficou todo.
Bora. Essa lei cria essa política nacional de resíduos, né? A gente acabou de ver isso. Aí vamos lá. Eu vou para os destaques. Você vai ler essa lei inteira. Você vai ler ela todinha, porque você não é nem doido, você não é doida, você não está bebendo gás, para não ler ela todinha, sabendo que ela é intensamente cobrada. Minha gente, estou falando do capitalismo, que não se deixe levar pelo discurso da venda. O menino vem me oferecer, dizer que quer meio ponto pela participação. Ô, João Paulo, é a participação para ser, não é para ter o meio ponto. Ô, Jesus, como é difícil, Senhor. Vamos. O parágrafo 2º do artigo 1º. Eu vou dando aqui os destaques, eu vou comentar com vocês aquilo que é o mais importante, mas vou botar de noite minha cabeça tranquila no travesseiro. Depois que eu botar a Maria Clara para dormir, eu vou me deitar tranquila, sabendo que vocês leram a legislação inteira. Vocês sabem que o destaque que eu estou dando aqui para os artigos são daqueles que são mais importantes, mas vocês precisam ler a lei toda. Então, primeiro que eu vou destacar é o parágrafo 2º. Vai aparecer, estou profetizando, isso acontece, vai aparecer questão objetiva lá no seu concurso, dizendo que essa lei envolve os resíduos, os rejeitos, alimentar, hospitalar, radioativo. Aí você já parou por aí. Porque essa legislação a gente está tratando de rejeitos, sim, de resíduos, principalmente, mas nós não estamos falando de rejeitos radioativos, eles são regulamentados, existe uma lei específica para tratar sobre rejeito radioativo, inclusive essa lei praticamente nunca é cobrada, acho que somente para um cargo muito específico que vá lidar com isso. Então, para nós, parágrafo 2º, não caia na esparrela, leia com calma, olhe a ansiedade, porque vem tudo certinho. Aí lá no final, no meio do negócio, ele bota o radioativo. Vai estar errado. É para todo tipo de rejeito, menos o radioativo, que é regulamentado por lei específica. Do artigo 3º, gente, tudo é importante. Meu filho tem vontade, né? Minha filha tem vontade, passar num concursinho que cobre isso aqui, pô, pronto. Tem que saber os 19 incisos muito bem compreendidos e memorizados. Eu vou aqui destacar aqueles que são realmente, assim, muito importantes, dentre os mais importantes, mas tudo aqui é necessário saber. Então, vamos para o acordo setorial. Gente, o acordo setorial ele é fundamental para que aconteça a logística reversa, que é essa ideia de que, desde o produtor, passando pelo distribuidor, pelo fabricante, a galera toda, todos eles vão ter que ter esse cuidado com a gestão adequada do resíduo. Então, o acordo setorial é quando a gente tem um contrato que vai ser firmado entre o poder público, né, o Estado, o município, a União, e os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, visando a implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo do produto. Nós temos inúmeros acordos setoriais em vigência, por exemplo, para a questão das baterias, pilhas, que são resíduos extremamente perigosos. Existe lá o acordo setorial entre o Estado, entre os fabricantes, comerciantes, produtores, etc., para como cada um se responsabiliza ali dentro do acordo, qual é a sua responsabilidade dentro desse processo. Pronto, eu vou cuidar disso, eu enquanto produtor, eu vou fazer isso, eu enquanto distribuidor, eu vou fazer aquilo, para que, ao final, a gente tenha garantido a gestão adequada, né? Então, é isso que a gente vai chamar lá na frente, eu vou até pular logo para esse outro inciso, que é extremamente importante, que é a ideia de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, né? O acordo setorial, ele existe para que formalmente, através de contrato, a gente consagre a responsabilidade compartilhada pelo ciclo, né, do produto, pelo ciclo de vida do produto. Um produto é igual a gente, né? Todo mundo aqui não tem data de vencimento? Nós vamos todos nos vencer. A gente só não sabe quando, né? Que é quando a gente compra um produto, tem como pegar lá a data de validade. Você diz assim,
um medicamento, eita, esse medicamento aqui só pode ser tomado até 22 de dezembro de 2023. Depois disso, ele morreu, se acabou. É o ciclo de vida desse produto. Tem a data que foi fabricado, é o início desse ciclo dessa vida, e vai até o vencimento, igual nós. A diferença aqui, né, a gente não sabe se é hoje ou se é daqui a 50 anos. Então, levando isso em consideração, quando a gente fala sobre a responsabilidade compartilhada, a gente está pensando que, ok, desde que ele nasceu até o momento que ele vai morrer, o resíduo, que é lá na disposição, um conjunto de atribuições precisa ser dada a cada uma das pessoas que compõem esse processo produtivo, para que a gente gere o menor dano possível para o meio ambiente. Então, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos é o conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, dos importadores, dos distribuidores, dos comerciantes, dos consumidores, dos titulares dos serviços de limpeza pública e manejo sólido, para que a gente possa diminuir a quantidade de resíduo e rejeito e reduzir os impactos causados à saúde humana, à qualidade ambiental decorrente do ciclo de vida desses produtos. Né? A gente, enquanto consumidor, nossa principal responsabilidade é em não gerar lixo para a cidade, no sentido de sujar as ruas, sujar os ambientes públicos, do jeito que a gente não quer a casa da gente suja, e fazer a separação adequada dos resíduos de acordo com a sua natureza. Né? Mas o fabricante, por exemplo, ele tem uma profunda responsabilidade de escolha de matéria-prima ambientalmente correta. O comerciante, ele tem uma profunda responsabilidade com o aspecto social, né, de que a comercialização desse produto vai obedecer às normas trabalhistas, vai obedecer a conservação adequada para que o produto dure o máximo possível, né? Para que a gente não tenha, de repente, estoques inadequados, de forma que venceu antes de ter sido possível a comercialização, e assim vai. Mas o fato é que cada um vai ter uma responsabilidade pelo ciclo de vida desse produto. Então, acordo setorial é o contrato, né, firmado entre o poder público e toda essa rede, né, de sujeitos que compõem aí o ciclo produtivo, e a responsabilidade compartilhada é a atribuição que cada um vai precisar assumir dentro desse processo para a gente não gerar resíduo, né, além do necessário, e também para a gente diminuir os riscos à saúde, né, a degradação ambiental que pode ser provocada. Beleza? Área contaminada e área órfã contaminada são nomes técnicos que a gente dá para terreno baldio, tá bom? A área contaminada é tipo assim, é um lugar onde a gente tem ali uma disposição irregular dos resíduos. Sabe aquelas paredes, aqueles muros que tem assim, não coloque lixo aqui. E a galera parece que lê assim, bote aqui, por favor. Você vê lá um monte de sacola, enfim, de rejeito de material de construção. Pronto, aquilo ali é uma área contaminada. Quando a gente sabe quem é que está poluindo, né? Como é que está acontecendo? São os moradores daquela rua, ou é uma determinada empresa que está aproveitando para jogar naquele lugar porque ela acha que está a esmo. Então, é uma área contaminada. E a área órfã contaminada, como o próprio nome está dizendo, órfão, né, é o sujeito que não tem um pai, não tem a mãe, não sei de onde é que eu venho. Então, a área órfã contaminada é o terreno baldio por excelência. É aquela área que tanta gente contamina, tanta gente vai lá jogar, já é reconhecido na cidade como um espaço em que, morreu o gato aqui da minha casa, joga lá a carcaça, sobrou aqui essa sujeira aqui de uma reforma que eu fiz, joga lá naquele espaço. Então, todo mundo que a gente não vai ter como individualizar, a gente não vai ter como identificar, acaba dispondo rejeitos ali. Então, como a gente não sabe quem está provocando a poluição, ela é uma área órfã. Aí eu vou deixar para você ler em casa, porque é muito tranquilo. O ciclo de vida do produto, a coleta seletiva, o controle social,
Vou destacar os dois como mais importantes, que eu já falei no início da aula: a destinação final ambientalmente adequada e a disposição final. Vocês já devem, né, estar tranquilos com relação a isso, é muito cobrado. E vou deixar todos esses outros para vocês lerem em casa e vou pular aqui para a logística reversa, porque esse aqui é campeão de audiência. Então, logística reversa, como a gente falou, é instrumento indispensável para a garantia da economia circular. É um instrumento, por isso ele é um instrumento tanto de desenvolvimento econômico. Por que é instrumento de desenvolvimento econômico? Porque a gente está promovendo a economia circular. Ao invés daquilo ali virar um rejeito, ele volta, é resíduo, vai voltar para a economia com uma nova cara, com um novo produto. Sabe, um pneu que não serve mais, que está estragado, e que ao invés de ser jogado em um terreno baldio, vai ser encaminhado para uma associação de catadores de resíduos sólidos que trabalham com o processo de reciclagem, que vão desmanchar aquilo ali e vão vender para virar piche, e aí agora o pneu é asfalto? Pronto. Isso é uma ação de logística reversa. Por isso que ele é um instrumento de desenvolvimento econômico, está gerando a economia circular, e de desenvolvimento social, porque a gente está promovendo essa coisa do consumo consciente, do cuidado com o meio ambiente, a redução do consumo. Então, logística reversa é extremamente importante. E é esse conjunto de ações, de procedimentos para viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos para o setor empresarial, para que eles sejam reaproveitados em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos ou em outra destinação final ambientalmente adequada. Ou seja, através da logística reversa, a gente devolve o resíduo para a classe empresarial para que ela reutilize, recicle, reaproveite e isso se torne novamente um produto que nós possamos consumir. E aí, nesse caso, esse produto ele é tipicamente um produto ambientalmente correto. E aí, para que ele seja sustentável, além de ambientalmente correto, ele precisa ser mais o quê? No caso, eu estou perguntando a vocês. Produto, para ele ser sustentável, ele tem que ser ambientalmente correto. E mais o quê? Falamos disso semestre passado, na disciplina de sustentabilidade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. Mandai o vosso espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Não é possível que foi semestre passado e vocês já esqueceram, não. Minha gente, por miséria, vocês levem esse negócio desse EAD a sério, dessas aulas síncronas. Gente, o produto tem que ser ambientalmente correto. Olha aí, Juliana recuperando as forças. Nada como uma oração. Economicamente viável, exatamente, Juliana. Não adianta, lembra? Eu dei o exemplo da roupa da Gisele Bündchen. Não adianta o vestido da Gisele Bündchen ser ambientalmente correto, não usou água para fazer, o algodão é sustentável, mas custa 300 mil reais. E socialmente justo. Eu sabia, faltava só uma reza. É isso mesmo. Não tem como o produto ser sustentável se ele não for ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Muito bem. Então, essa foi boa, viu, João Paulo? Não, mas isso aí é só brincando, não digam isso não, que até atrai coisa ruim. Bora. Então é isso, não esqueçam que essa logística reversa vai ter profunda relação com essa questão aqui, beleza? Do ambientalmente correto, do socialmente justo, do economicamente viável. É por meio da logística reversa que a gente vai promover os produtos sustentáveis. Beleza. Aí a gente vem aqui para a reciclagem. Estou pulando aqueles que não são tão importantes, aliás, que são importantes, mas que vou dar destaque para o que é mais cobrado. Reciclagem, gente, para não confundir com o reaproveitamento e com a reutilização. Reciclagem tem mudança, tem alteração na propriedade física, química, biológica. É diferente da gente reaproveitar.
Reaproveitar é eu pegar minha garrafinha PET e aí eu corto lá a metade dela, boto, sei lá, uma areia dentro, planto um negócio, pronto, eu estou reaproveitando, não mudei, são as mesmas propriedades, está aí o plástico do mesmo jeitinho. Reciclar, eu já peguei esse plástico, eu fundi, né? Eu joguei, transformei em outra coisa, mudou as propriedades físicas, químicas e biológicas. Isso é bem importante, porque eles gostam de tentar confundir o candidato com relação a isso. Então, fiquem atentos. Daqui, vou deixar tudo para vocês lerem. Da mesma forma que eu vou deixar o artigo 6º, porque são os princípios que a gente já estudou em sala de aula. Olha quais são os princípios que orientam essa lei. Prevenção e precaução, não é novidade para ninguém. Poluidor, pagador, protetor, recebedor, vocês já estão careca de saber. Desenvolvimento sustentável, visão sistêmica, responsabilidade compartilhada, razoabilidade e proporcionalidade. Não tem novidade aqui. Então, vocês vão só ler na calma, na paz, para recapitular aquilo que a gente já falou sobre os princípios. Do artigo 7º, eu vou destacar o inciso 2º, fosse você eu fazer até um quadro e pregava assim num canto que você pudesse ver todo dia, porque se você for fazer concurso que caia a Política Nacional de Resíduos Sólidos, eles vão te cobrar isso. E aí, para a nossa aula de revisão semana que vem, eu vou conversar com vocês sobre os instrumentos. Eu vou trazer questões que a gente possa revisar e aprofundar coisas que não deu tempo eu falar hoje, mas assim, eu estou satisfeita. O mais importante, o que a gente mais tinha para ver aqui, a gente já viu, né? Isso é o que tem de mais importante nessa legislação. E aí, na aula de revisão, semana que vem, terça-feira, véspera da prova, para você ficar com tudo fresquinho, né, para na quarta-feira dar tudo certo, eu aproveito para aprofundar algumas questões que não deu tempo eu comentar agora. Beleza? Tranquilo? Eu vou aproveitar esses minutinhos finais da aula para deixar um convite para vocês. Última aula do semestre, praticamente, hoje, né? A gente só se encontra nessa véspera de prova, depois eu não sei se a gente ainda se vê realmente em algum semestre, eu digo assim que talvez a gente se encontre, mas a gente nunca tem, né, ideia. Então, eu queria deixar um agradecimento a vocês pelo semestre, né, pelos aprendizados, pela parceria. Eu acho que foi uma turma muito bacana, muito tranquila, não tivemos maiores contratempos, eu fico muito feliz. E quero deixar um convite para a gente continuar trabalhando junto. Essa semana eu lancei um canal no YouTube, está nascendo agora, o nome é Metanoia Educa. E lá no Metanoia Educa, eu quero muito disponibilizar gratuitamente lá no YouTube uma série de conteúdos sobre pesquisa científica, direito ambiental, dicas sobre gestão do tempo, produtividade, rotina de estudos, e eu acho que pode ajudar, sabe? Porque eu venho observando ao longo desses, sei lá, mais de 10 anos de sala de aula, que tem muita gente ficando desmotivada, se cansando no meio do caminho, e aí eu senti que, de repente, eu podia ajudar de alguma forma nesse sentido. Então, o Metanoia Educa, ele está no Instagram e está no YouTube. Convido vocês para se inscreverem, para a gente poder continuar estudando juntos, né? Para a gente seguir aí com essa amizade boa que eu acho que deu para iniciar aqui na disciplina. Semana que vem a gente se encontra na terça para fazer a revisão. Já estamos em finalzinho de semestre, já tem gente que está em situação constrangedora de falta, tipo assim, que se eu fizer frequência mais um dia, pode ser que a pessoa fique reprovada por falta. Então, é por isso que eu estou esquecendo de fazer frequência ontem, hoje, que é, né, para tentar dar minha força e contribuição, para ninguém ficar reprovado por falta. E aí a gente se encontra na terça-feira que vem. E quem puder, tem mais um convite que é na sexta, tá bom, gente? Sexta-feira, eu e a professora Yamara, a gente vai estar lançando os livros da gente, que você já conhece, porque eu já falei do meu aqui várias vezes, e aí na sexta a gente vai estar presencialmente na Unileão para fazer o lançamento. Quem não puder ir na sexta-feira agora, porque
comprou pela Amazon e ainda não chegou, dia 10 vai ter o último lançamento, o último evento, que vai acontecer lá na OAB de Crato. Então, se não der para ir agora no dia 26, vai no dia 10 lá na OAB, a gente se encontrar pessoalmente, conversar, né, saber aí dar novidade, enfim. Eu sinto muita falta dessas conversas, dessa proximidade, porque eu tenho a alegria de ter muito ex-aluno no hall dos meus melhores amigos, e isso é muito bom. Pois pronto, minha gente, era isso. Leiam a lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Obrigada, Marina Aciari, obrigada, Bruna. Pronto. E a gente se encontra semana que vem. Tranquilo? Conteúdo de AV2 já está no portal.